A palavra que mudou o mundo. Quero hoje abordar esse tema com vocês. Vai ser um vídeo maravilhoso, que você possa escutar esse vídeo. Pegue seu café, seu chá, escute esse vídeo porque ele é de extrema importância. Quero usar com vocês aqui alguns versículos como base, porque não adianta nada eu ficar falando aqui sem ter um embasamento, sem ter uma raiz para a gente ver, será que isso é verdade? Por que ela está falando isso? Então eu vou colocar aqui na tela alguns versículos para a gente ter noção dessa importância que é a palavra falada. Em Hebreus 1:3 diz o seguinte: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Em Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Em Salmos 33:6 diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Em Provérbios 18:21 diz: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Em Tiago 3:2 diz: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. João 1:1 diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Em João 1:14 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Em Apocalipse 19:13 diz: seus olhos são como chama de fogo, e sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Na Bíblia, o Antigo Testamento aponta 100% para Cristo, e no Novo Testamento a gente começa a ver o mistério que estava em oculto sendo revelado, que é Cristo Jesus. Lá em Gênesis, quando a gente vê que Deus formou a terra pela palavra, então disse Deus: haja luz, haja firmamento, haja. Essa palavra que Deus estava falando lá em Gênesis 1, essa palavra criadora que Deus estava falando era o próprio Jesus. Então, lá em João 1:1, que a gente viu que fala: aquele que a palavra estava com Deus e era Deus. Tudo foi feito por intermédio dele, nada do que existe teria sido feito sem ele. E no versículo que eu falei aqui, de Salmos, lá em Salmos, no Primeiro Testamento, que diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Essa palavra que Deus estava falando era o próprio Jesus. E lá em Apocalipse, que a gente viu no versículo que diz: está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Olha a importância da palavra de Deus. Isso aqui, quando a gente lê a Bíblia, não é um livro natural, um livro normal. É um livro normal. A gente precisa ter entendimento, só o Espírito Santo que vai revelar isso para nós, para que a gente consiga ter a dimensão do que é isso aqui. A Bíblia é um livro 100% inspirado por Deus, e as palavras aqui são
100% Jesus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Eu não sei se eu coloquei esse versículo aqui, que eu falei no começo. Eu acho que eu coloquei. Coloquei Hebreus 4:12, que diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, a Bíblia, que é o próprio Jesus, a palavra, ela é viva. Por isso que quando a gente começa a declarar a palavra na nossa vida, ela é viva. Pensa assim, como se fossem as palavras que estão aqui, como se elas tivessem vida própria. Então, quando a gente lê as palavras aqui da Bíblia, não é um livro qualquer. Não é um livro de uma livraria, de uma biblioteca que a gente pega e lê. Não é um livro qualquer. Isso a gente não consegue entender na nossa mente humana. Então, eu tô sendo um pouco redundante aqui para que a gente tente colocar na nossa cabeça que a importância que é a gente ter contato com a Bíblia, a gente ter um contato físico com a Bíblia. E o tema do vídeo é sobre o poder da palavra, sobre a palavra que mudou o mundo, e isso aplica na nossa vida também. Porque assim como Cristo é o cabeça, na Bíblia fala que Cristo é o cabeça e o corpo de Cristo é a igreja. Como assim? Como assim? É um só corpo, é um só espírito. Eu tava lendo isso aqui, eu tenho até esse versículo que diz, em Efésios 4:4 diz: há um só corpo e um só espírito. Essa é a unidade do corpo de Cristo. Então, na Bíblia tem vários versículos que falam que Cristo é o cabeça. Que o Espírito Santo, quando Cristo se batizou, o Espírito Santo pousou sobre Jesus. Então, ele pousou sobre Jesus, o Messias, né, o Cristo. Então, se Cristo é o cabeça e o Espírito Santo está em Cristo Jesus, nós somos a igreja. É como se a minha cabeça fosse Jesus e o resto do meu corpo fosse a igreja. Então, todos os membros fazem parte de um mesmo corpo. O Espírito Santo, ele é derramado através do corpo inteiro. Essa é a importância. Então, se Cristo é, nós somos como Cristo é. Então, tudo que se Cristo declara, se Jesus tem o poder da palavra que criou o mundo, se Deus, na hora que falou lá em Gênesis, haja luz, haja firmamento, tudo que ele estava falando era Cristo, era o próprio Jesus. E se nós somos um só com Cristo, para pensar, se nós somos um só com Cristo, se a minha cabeça faz parte do meu corpo, a minha mão faz parte do meu corpo, os meus olhos fazem parte do meu corpo, então é um só corpo, eu sou um com Cristo. Então tudo que eu falar, seja bem ou seja mal, aquilo vai se materializar, aquilo vai se concretizar. A gente precisa ter muito cuidado com o que sai da nossa boca. Por isso que tem o versículo que eu falei aqui no começo, que diz, em Tiago 3:2, que diz: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. E em Provérbios que diz: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E de fato, a língua, tudo que a gente fala, tudo que a gente declara, isso tem poder sobre a nossa vida, sobre a vida e sobre a morte. E o que a gente declara, a gente vai comer do fruto do que a gente fala. Ah, mas tá muito difícil. Nossa, é impossível. Nossa, é muito chato isso. Vai ser difícil, vai ser impossível, vai ser chato mesmo. Por isso que na Bíblia fala que lá em Romanos, que eu vou até pegar o versículo, Romanos 4:17, que diz: o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se já existissem. Então Deus dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem
como se já existissem. Para digerir isso, para pensar, para refletir, meditar nessa frase. Deus que dá vida aos mortos, Deus chama a existência coisas que não existem ainda, mas chama a existência como se elas já existissem. Então, olha o poder da palavra que sai da nossa boca. Lembrando, somos um com Cristo. Assim como Cristo é, nós também somos nele. Fora dele, zero. Zero, a gente realmente não é nada. Mas quando estamos em Cristo, olha o poder. Então, às vezes a gente não tem conhecimento de que isso influencia na nossa vida. A gente vai vivendo nossa vida, vai falando, mas quando o Espírito Santo revela para nós, através da palavra, que somos um com Cristo, temos a unidade com Cristo. Se Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo, se eu estou no corpo, inserida no corpo, tudo que eu falo tem também poder de se materializar, de se concretizar. Aquilo vai acontecer, porque a palavra ela não volta vazia. Então, chamar à existência coisas que não existem como se existissem é literalmente materializar uma palavra, se concretizar algo que não existia, mas foi criado. Tem muita gente que às vezes sem entender, sem ter conhecimento, ou às vezes sem pensar, porque às vezes na família fala isso e acaba pegando o costume de falar, por exemplo, nossa, eu sou pobre mesmo, nossa, é muito difícil, nossa, isso é impossível, eu nunca vou ir pra lá, pra tal lugar, nunca vou conseguir chegar nesse lugar, isso daí não é pra mim, isso daí não é pra mim, isso daí é só pra gente que sabe, é só pra gente rica, eu sou pobre, nossa, que desgraça. Olha a importância do que sai da nossa boca. Então, a gente precisa ter extremo cuidado e cautela com o que sai da nossa boca. Isso é uma mudança de mentalidade, é uma metanoia que a gente pede para o Espírito Santo. O Espírito Santo, me ajuda no modo de falar, me ajuda nas palavras, vai trazendo para você palavras de vida. E é muito importante, é de extrema importância que em todos os momentos, mesmo que a gente não esteja enxergando naquela situação, mesmo que a gente não esteja enxergando saída, não declare morte. Porque tudo que você declarar, aquilo vai acontecer. Mas eu não tô sentindo. Não é sentir, não é os 5 sentidos. É espiritual. A gente não está lidando com coisas humanas, mas o mundo espiritual. Então você não precisa, se você acha que você precisa, eu tenho que sentir minha intenção, minha intuição, eu tenho que sentir. Não, você não vai sentir, você não precisa sentir. Lembra, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, quando você se sentir para baixo, nossa, eu tô triste, eu tô irritado, eu não sei o que fazer. Pega Salmos 1, tem milhões de versículos, mas me veio na mente Salmos 1. Lá no versículo 3. É como árvore plantada, fala em primeira pessoa, declara isso sobre a sua vida. Eu sou como árvore plantada à beira de águas correntes. Eu dou fruto no tempo certo e as minhas folhas não murcham. Tudo o que eu faço prospera. Tem milhões de versículos que a gente pode declarar sobre a nossa vida, mas você não precisa estar sentindo, porque o nosso corpo ele é enganoso. Então, a nossa mente, muitas vezes, o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, que faz parte dos 5 sentidos, aquilo ali, muitas vezes, é o que a gente está vivendo, sabe? A gente não pode viver pela carne, sabe? Porque eu tô feliz, hoje eu vou declarar. Porque eu tô triste, hoje eu não vou declarar porque eu tô triste. Não, eu sei que muitas vezes parece difícil, alguns momentos que a gente não consegue entender, mas a palavra ela é viva e eficaz. Lembra, quando você abrir a Bíblia, por mais que ali, nossa, tô lendo, mas lembra, é como se cada palavra aqui que você estivesse lendo fosse um organismo vivo, vida própria, como se estivesse ali.
assim, pulsando, vida própria. É literalmente isso, só que a gente não consegue entender. A gente não consegue, com a mentalidade humana, com a nossa mente humana racional, entender. Mas espiritualmente ele é literalmente isso. E isso aqui é o próprio Jesus, por isso que ela é viva e eficaz. Então essa é a mensagem que eu queria hoje trazer para vocês, que a paz que excede todo entendimento, excede o entendimento, vai além do nosso entendimento. Guarde o seu coração, meu coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus.